Olá, pessoal, tudo bem? Como está chegando o aniversário da cidade, dia 16 de agosto, aniversário da nossa cidade, Taquaritinga, a gente vai aprender um pouquinho ou recordar um pouquinho, quem já sabe, um pouquinho do passado histórico de Taquaritinga. Então, olha, passado histórico de Taquaritinga. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a história da nossa cidade, quem doou as terras para que nossa cidade fosse construída, porque essas terras tinham um dono, a terra, tudo onde é Taquaritinga tinham donos, e esses donos doaram essas terras para que fosse construída a nossa cidade, para que fosse fundada a nossa cidade. Então vamos conhecer um pouquinho da nossa história, isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, peguem essa folhinha e vamos ler junto com a professora. No dia 8 de junho de 1868, Bernardino José de Sampaio, os irmãos Domingues da Silva e outros cidadãos de Araraquara fizeram a doação de 64 alqueires de terra de São Sebastião dos Coqueiros. O nome de Taquaritinga é de origem tupi-guarani, que significa taquara branca e fina. O padroeiro da cidade é São Sebastião, comemorado no dia 20 de janeiro. O aniversário da nossa cidade é dia 16 de agosto. Neste ano, Taquaritinga fará 129 anos de emancipação político-administrativa. Quem nasce em Taquaritinga é taquaritinguense. Símbolos municipais. Taquaritinga possui símbolos municipais próprios, como o brasão das armas, bandeira e hino Taquaritinga, de autoria de Cônego Lourenço Cavallini, e a árvore municipal, que é o coqueiro, Cocos nucifera. Então, olha só quantas informações interessantes nós temos do nosso município. Então, vamos ver direitinho, vou explicar para vocês um pouquinho. Então, no dia 8 de junho de 1868, há muitos anos atrás, olha só quanto tempo faz, porque nós estamos em 2021. Fui lá em 1868, Bernardino José Sampaio, então, esse proprietário de terras, junto com os irmãos Domingues da Silva, eram alguns irmãos com o sobrenome Domingues da Silva, e outros cidadãos de Araraquara, fizeram a doação de 64 alqueires de terra de São Sebastião dos Coqueiros. Então, aqui, pessoal, onde é Taquaritinga, era uma região chamada São Sebastião dos Coqueiros. E o Bernardino José de Sampaio, que foi o maior doador, e os irmãos Domingues da Silva, por isso a nossa escola recebeu esse nome, em homenagem aos doadores de terra para ser construída a nossa cidade. E outros cidadãos de Araraquara doaram muita terra para que nossa cidade fosse construída, né? E as terras que eles doaram aqui onde era Taquaritinga era chamada de São Sebastião dos Coqueiros, porque tinha bastante coqueiros, tá bom? O nome de Taquaritinga, da onde que veio, professora? É de origem tupi-guarani. Vocês sabem o que é tupi-guarani? Tupi-guarani é a língua dos índios, é uma das línguas dos índios. E o que significa tupi-guarani? Taquaritinga significa taquara branca e fina, que é um tipo de bambu, tá? É uma planta, é um tipo de um bambu, do tipo de daquele bambu das árvores de pescar. Vou mandar a foto aqui para vocês assim que eu acabar de ler, tá bom? Então vamos lá. Então nossa cidade se chama Taquaritinga, o nome dela é de origem tupi-guarani e significa taquara branca e fina, tá bom? Que é uma planta, eu vou mostrar para vocês. O padroeiro da nossa cidade é São Sebastião. Então, olha, até tem a igreja lá matriz de São Sebastião, que é o padroeiro, é o santo padroeiro da nossa cidade. E esse santo aqui a gente comemora no dia 20 de janeiro. O aniversário da nossa cidade, que está chegando, é no dia 16 de agosto, é segunda-feira agora. E a idade de Taquaritinga fará 129 anos. Bastante, né, pessoal?
Quem nasce em Taquaritinga é taquaritinguense. E vocês, são taquaritinguenses ou nasceram em outras cidades? Depois vocês me contam, tá bom? Se quiser gravar um vídeo, pode mandar. Muito bem, então eu vou mostrar para vocês como que é a planta taquara branca, taquara branca e fina, que deu origem ao nosso nome da nossa cidade, Taquaritinga. Olha aqui, pessoal. Essa daqui é a taquara branca e fina, que na língua tupi-guarani dos índios, a gente chama de Taquaritinga, que deu o nome na nossa cidade. Então, olha só, são bambus, vocês estão vendo? São bambus finos e de uma coloração branca. Por isso, a nossa cidade se chama Taquaritinga, inspirado porque aqui tinha bastante quantidade dessa taquara branca e fina. E em tupi-guarani, taquara branca e fina, fica Taquaritinga. Então, a nossa cidade se chama Taquaritinga por causa desse bambu aí. Vocês estão vendo? Muito legal. Agora a gente vai ver um pouquinho alguns símbolos municipais. Então, como a gente já leu anteriormente, Taquaritinga possui alguns símbolos municipais próprios. O que são símbolos? São imagens, né? São marcas, né? Que mostram quando a gente vê, a gente reconhece de onde que é. Por exemplo, se a gente vê uma bandeira do Brasil, a gente sabe que nós estamos falando do Brasil. Se a gente vê uma marca, por exemplo, o M do McDonald's, a gente sabe que é do McDonald's. Então, aqui em Taquaritinga também tem alguma. Se a gente vê a bandeira do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, a gente reconhece porque a gente sabe que aquela bandeira se refere ao time do São Paulo, do Corinthians. Então, aqui no Brasil, aqui em Taquaritinga, nós também temos alguns símbolos próprios, como o brasão de armas. Vamos ver. Este aqui é o brasão de armas. Tá na folhinha que a gente vai fazer sexta-feira, tá bom? Então, depois eu vou mandar colorido para vocês. Essa daqui é a bandeira de Taquaritinga, tá? Aqui é o hino de Taquaritinga. E aqui é o coqueiro, que fala lá na folhinha, olha. Deixa eu pegar para vocês verem. Aqui, ó. Tem o hino, a bandeira e tem a árvore municipal, nossa árvore municipal, que é o coqueiro, Cocos nucifera, olha só. Então, essa é a nossa árvore municipal, tá bom? Então, esses daqui são símbolos da nossa cidade de Taquaritinga. A bandeira de Taquaritinga, o brasão de Taquaritinga é um símbolo da nossa cidade e o coqueiro também é o símbolo da nossa cidade, tá bom? Então, olha só que legal, quantas coisas interessantes a gente aprendeu hoje sobre a nossa cidade, ok? Então, agora vocês podem pintar o bolo de aniversário de Taquaritinga e a gente vai resolver algumas perguntinhas aqui sobre o nosso texto. Então, prestem atenção. Número 1. Nós vamos escrever os nomes dos fundadores de Taquaritinga. Então, como que eu vou fazer para saber, professora? Esqueceu? Procura lá no texto. Então, onde tá? Tá no primeiro parágrafo, olhem só. No dia 8 de junho de 1868, os maiores doadores foram Bernardino José de Sampaio e os irmãos Domingues da Silva. Então, eu vou grifar para vocês verem. Então, essa é a resposta da perguntinha número 1. Quem foi? Escreva o nome dos fundadores de Taquaritinga. Então, olha só. O nome deles, dos maiores doadores, foram Bernardino José de Sampaio e os irmãos Domingues da Silva. Então, é só vocês copiarem aqui na resposta da perguntinha 1. Número 2. O que significa a palavra Taquaritinga? Então, o que significa a palavra Taquaritinga? Vamos ver aqui o que significa. O nome Taquaritinga é de origem tupi-guarani, que significa, olha aqui, taquara, branca e fina. Então, aí tá a resposta. Vou grifar para vocês verem. Então, o que significa o nome Taquaritinga? Significa taquara branca e fina, que é aquele bambu que eu mostrei para vocês. E qual é a origem do nosso nome, do nome de Taquaritinga? Aqui tá perguntando também. A origem, volta lá no texto, origem tupi-guarani, a língua dos índios, tá bom?
Então, Taquaritinga significa taquara branca e fina, e a origem do nome Taquaritinga é tupi-guarani, da língua dos índios, certo? Vamos para o número 3? Vamos lá, então. A gente vai completar a frase. Então, tá lá no texto também. Quem nasce em Taquaritinga é... Qual é a resposta? Quem nasce em Taquaritinga é... taquaritinguense, certo? Então, como nós estamos falando de Taquaritinga, quem nasce em Taquaritinga é taquaritinguense. Vocês vão copiar aí. Sempre que tiver dúvida, voltem a leitura lá no textinho. Neste ano, Taquaritinga vai fazer quantos anos, pessoal? Volta lá no texto se você esqueceu. Então, vai fazer 129 anos de emancipação político-administrativa, certo? Quem mais que tá perguntando aí? E qual é o dia do aniversário de Taquaritinga? Então, Taquaritinga vai fazer 129 anos de emancipação político-administrativa. No dia, qual é o dia do aniversário de Taquaritinga? Olha só, no dia 16 de agosto, que vai cair segunda-feira agora, né? Então, no dia 16 de agosto, Taquaritinga vai fazer 129 anos. Completem aí. Tudo bem até agora, molezinha? Vamos pro número 4. Vocês vão pesquisar aí em casa e vão perguntar para a mamãe, tá bom? Então, se a Taquaritinga é uma cidade precisa de prefeito para tomar conta, vereadores. Então, eu quero saber se vocês sabem o nome do nosso prefeito, do prefeito de Taquaritinga. Então, vocês vão pesquisar aí com a mamãe qual é o nome do nosso prefeito. Coloquem o nome dele aqui. E o vice-prefeito, que é quem ajuda o prefeito a cuidar da nossa cidade, que é o outro nome que vocês vão colocar aí. Então, vou dar uma dica, hein? O nome do atual prefeito do nosso município é o Vanderlei Márcico. Muito bem, então escrevam aí, Vanderlei Márcico. E o vice-prefeito, que ajuda o Vanderlei Márcico a cuidar do nosso município, é o Luiz Fernando. Certo, meus amores? Então, essa daqui é a nossa atividade sobre a história da nossa cidade de Taquaritinga, que a gente ama tanto. Então, leiam o texto com atenção, podem pintar o bolo e resolver as atividades com atenção, tá bom? Se tiverem dúvida, voltem o vídeo para vocês poderem entender melhor. Combinado? Então, até logo!